Ora bem, bom dia a todos, depois destes pequenos problemas logísticos, que se mantêm quase todos, mas pronto, não faz mal, game dev é improviso. Vamos então para a aula de hoje. Eu estou a gravar, como fiz da outra vez. O ângulo, as boas notícias é, o ângulo é melhor do que da última vez, as más notícias é que não se vê nada mesmo. Portanto, ora bem, antes que eu me esqueça, portanto, vocês não se esqueçam de fazer as presenças no final da aula. Estou a assistir. Está bem. Sim, Sim. Posso? Obrigada. Portanto, estou a gravar a aula, está a prioridade no ecrã, tenho só os slides de fundo para se conseguir ver mais ou menos onde é que eu ia, depois acompanhem com os slides normais. Número 2, esta quarta-feira há o Game Creators Club, o evento lusófono para juntar o pessoal para fazer mais trabalho para além do trabalho que vocês já têm das cadeiras. Espetáculo. Recomendo a toda a gente participarem, é tipo um género de uma game jam que dura um mês. Vão lá, nem que seja para mostrar o trabalho que estão a fazer para outras cadeiras, etc. Há manifestamente os alunos que participam no Game Creators Club, regra geral, têm mais facilidade com o curso do que aqueles que não participam, portanto, tirem daí as vossas conclusões. Eu sei que houve alguns de vocês que participaram numa Game Jam este fim de semana, aí, portanto, mais não seja, apareçam lá para mostrar o que é que fizeram, ok? Também vou lá estar, mostrar o que eu fiz, portanto, fun. Ora bem, aula de hoje. Aula de hoje. Vamos falar de uma série de coisas, são quase que tópicos um bocadinho separados, mas nós estamos aqui em Introdução à Computação, nós estamos a tentar lançar as bases para depois passar a coisas de facto muito mais interessantes. Na aula de hoje vamos falar acerca de um sistema operativo, qual é que é a sua função num computador. Vamos falar da linha de comandos, que é algo que todos os game devs deveriam saber trabalhar. Vamos falar de sistemas de ficheiros de uma forma gerais. E vamos falar sobre Markdown, que vai ser uma ferramenta para vocês escreverem a documentação toda que precisam para os vossos projetos. Ora bem, vamos começar por o que é um sistema operativo. Quem é que me sabe dizer o que é um sistema operativo? É aquilo que basicamente o computador precisa para trabalhar, precisa para interagir com o utilizador. Precisa é uma palavra muito forte, mas sim, de uma certa forma. O sistema operativo é aquilo que está subjacente à experiência do utilizador. Ok? Exemplos de sistemas operativos. Ok? Linux. OS X. Sim. Vários 10 mil sabores diferentes de Linux. SteamOS. Ok? Vocês sabem qual é que é este? Não. Pronto. O Steam Deck, aquela portátil do Steam, usa um sistema operativo. Tem um sistema operativo para se poder escolher qual é que é o jogo que eu quero jogar, nem que seja para ver o interface do utilizador do Steam. Ok? O sistema operativo é o SteamOS, que é um sabor, mais um dos bilhões de sabores de Linux. Então, quer dizer que o Switch também tem um sistema operativo? Tem. Todos eles têm. Android, outro sistema operativo, iOS, ou seja, PlayStation tem um sistema operativo, ok? É aquilo que vocês veem quando arrancam a console, aquilo que vocês estão a ver é o sistema operativo, ok? Também uma coisa que acontece hoje em dia é que 95% dos sistemas operativos que existem, portanto fora o Windows e o OS X, são sabores de Linux. Okay? O Linux é open source, quer dizer que está livre, disponível para qualquer pessoa, ver o seu código-fonte, etc. E portanto o que acontece é que as Sonys, as Microsofts, a Microsoft por acaso usa um sabor do Windows, derivado do Windows CE, mas no caso da Switch, os telemóveis todos, etc., tudo é baseado em Linux, com alterações
específicas ao hardware. Ok? E então, o que é que faz um sistema operativo? Já falámos de uma das funções mais básicas que toda a gente já viu. Não é? A parte de interface, aquilo que vos permite interagir com o vosso computador. É por isso que vocês conseguem trabalhar com o vosso computador independentemente da vossa placa gráfica ser NVIDIA ou AMD ou interna. Okay? Vocês não têm de ir para uma coisa específica para trabalhar com essa placa gráfica. Tem um sistema operativo. Portanto, o que o sistema operativo faz é essencialmente a gestão de recursos do vosso computador. O que é um recurso neste contexto? Alguém me quer dar uma ideia? Memória, os vários elementos de software, os processadores, as placas gráficas, as placas de som, as placas de rede, os discos rígidos, etc. Se alguma coisa está ligada ao computador, idealmente o sistema operativo vai tratar de gerir esse recurso. Okay? É responsável então por fazer a interface entre o hardware e as aplicações de software. Reparem que, se eu sou um fabricante de hardware, qualquer elemento de hardware, um disco rígido, se eu tivesse de fazer exatamente o que o sistema operativo me diz, alguém me especificar um conjunto de regras de como é que um disco rígido deve funcionar, eu não poderia inovar. Correto? Eu teria de fazer o que os outros fazem. Para eu poder fazer uma coisa diferente e poder ter uma vantagem comercial, etc, etc, make money, eu tenho de ter o máximo de margem de manobra. Portanto, não é o hardware que tem de se adaptar à maneira do computador funcionar. É o computador, o software, que é mais flexível, que tem de se adaptar. Por isso, o sistema operativo é esse elemento de software. É aquilo que fica, é uma camada, por assim dizer, entre o hardware, os componentes físicos, os zeros e uns que nós vimos na aula passada, os impulsos elétricos, os endereçamentos, todas essas coisas, e o sistema operativo. Ou seja, para nós, utilizadores, ou para nós, criadores de aplicações, nós queremos é abrir um ficheiro, ler o conteúdo do ficheiro. Mas, o que é que isto quer dizer na eletrónica do disco rígido? Isso é problema da eletrónica do disco rígido. E do sistema operativo que tem de fazer esta interface. É ele que faz a tradução. Ok? Para isso, o que ele faz é que uniformiza as interfaces. Ok? Ou seja, apesar de cada disco rígido poder internamente funcionar de uma forma diferente, pensem que cada um deles pode ter a sua linguagem, se quisermos falar em termos mais humanos. O que é importante é que ele fala a mesma linguagem para fora. É um bocado como o inglês se tornou um bocado a língua franca do mundo. Toda a gente fala inglês e, portanto, pessoas que não partilham o inglês como língua, ou seja, não têm um português e um francês, conseguem comunicar usando ambos o inglês. Ok? Finalmente, um sistema operativo, novamente, para conseguir criar uma vantagem competitiva, não é? Para eu dizer o meu sistema operativo é o melhor sistema operativo, eu tenho de fazer coisas além de simplesmente conseguir abrir um jogo ou abrir ficheiros, etc. Isso acabou-se tipo em 1985, já não havia assim muita coisa para fazer. O que é que melhorou desde 85 ou 82? Não é? Foi os serviços adicionais. Não é? Quando os fundamentalistas da Apple e os fundamentalistas do Windows estão a discutir, o que é que eles estão a discutir? O interface, coisinhas pequenas, os serviços secundários. Ou seja, não é necessário para eu conseguir trabalhar com o meu computador que carregando, sei lá, 2 vezes na title bar do meu computador, ele fique maximizado. Isto não é necessário para eu trabalhar com o computador. Nem maximizar uma janela é de facto necessário.
É simplesmente algo que é agradável ter. É o que eu chamo de serviços secundários. O computador os sistemas operativos fornecem uma série de outros serviços que melhoram a experiência das pessoas com os seus computadores. Ok? So far so good? Pronto. Ora bem, eu disse que o sistema operativo gera recursos. Um desses recursos que o sistema operativo gera é os processadores. Reparem que eu digo plural. A vasta maioria dos computadores hoje em dia tem múltiplos processadores. Vocês lembram-se o que é um processador? Falámos disso na aula passada. Responsável por seguir as instruções. Mas a maior parte dos computadores modernos tem bem mais do que um processador. Okay? Até os telemóveis têm mais que um processador. Se não estou em erro, acho que este tem 6 ou 4 ou 6, uma coisa assim do género. Este aqui tem 16 reais e 16 virtuais, coisas esquisitas, portanto efetivamente é como se tivesse 32. Portanto é muito comum hoje em dia termos múltiplos processadores. E porquê é que nós devemos de querer ter múltiplos processadores? Melhorar a performance. Melhorar a performance, isso é um bocado lato. Como é que melhoramos a performance? Porque temos mais processadores. Cada processador está, digamos, dedicado para um certo trabalho, para um certo programa e foca-se mais nessa tarefa e deixando os outros mais livres. É mais isso, sim. Mais tarefas em paralelo. Isto é importante. Mais tarefas em paralelo. Reparem, tudo aquilo que nós falámos ontem sobre como é que um computador faz coisas, assume esta natureza sequencial. Primeiro faz isto, depois faz isto, depois faz isto, depois faz isto, depois faz isto. Ora, se eu tenho mais processadores, do que é que isto me serve? Regra geral não me serve para nada. Vamos expor aquele meu exemplo da aula passada. De somar dois números. Não é? Primeiro, eu vou buscar um dos números a uma posição de memória. Depois, eu vou buscar outro número. Depois, eu adiciono e coloco o resultado no outro. E depois, finalmente, ponho numa posição de memória o resultado. Lembram-se disto? Do exemplo da aula anterior? Agora, vocês reparem, isto tem de ser feito nesta sequência. Eu não posso distribuir isto para um processador e isto para o outro. Porque senão, quando eu for somar no terceiro processador, eu ainda nem sequer fui buscar os outros dados. Ok? Isto é uma coisa importante. A vasta maioria das coisas que nós precisamos de fazer com o computador são sequenciais. Não posso andar aqui a escolher a ordem. Portanto, apesar do vosso colega estar certo, para melhorar a performance, é o que faz ter múltiplos processadores, mas não é simplesmente porque eu estou a distribuir a carga. É porque eu posso fazer mais coisas ao mesmo tempo, desde que elas não estejam relacionadas. Ora, a maneira mais fácil de pensar nisto é, como a Leonor disse, ter vários programas a correr em vários processadores. Portanto, eu posso ter o Word no processador A e ter o Photoshop no processador B e ter o Chrome no C, D e E, porque ele gasta muito processador. Certo? Posso espalhar desta forma, porque eles têm de comunicar relativamente pouco entre si e, portanto, cada um deles pode estar para o seu lado. Correto? Mas alguém tem de coordenar isto. Alguém tem de distribuir isto. Certo? Quem é que faz isso? O sistema operativo. Reparem, por exemplo, se eu abrir aqui o meu Task Manager, se eu conseguisse, onde é que está? Ah, está aí. Portanto, Task Manager, toda a gente conhece o Task Manager? Vocês reparem a quantidade de coisas que cá estão. Ok? Cada uma destas coisas é um processo. Cada uma destas coisas tem a sua função e pode estar a correr à sua vontade.
Mas reparem que estão ali bem mais do que os 32 processos que eu disse que o computador tinha. Okay? Portanto, alguém tem de gerir isto também. Ou seja, o processador A não é para o Word. O processador A é para o Word, o Photoshop, isto e aquilo e o outro, e vai ter de ser interrompido periodicamente uns pelos outros para dar espaço. Ok? Isso é a função do sistema operativo. É tratar destas coisas. E a eficiência com os quais o sistema operativo faz isto é que é muito determinante para muita coisa que as pessoas falam à boca cheia pelo Reddit fora. O Linux é melhor para servidores porque faz partes disto melhores. Ou seja, tratar processos, cada uma destas coisas, de forma isolada, o Linux, o Unix, etc., esses sistemas operativos, são bem mais eficientes. Isso faz do Windows pior? Não. O Windows é muito mais eficiente que o Linux. Por exemplo, a tratar tarefas que envolvem interface de utilizadores. O Linux não foi feito para isso, não foi feito para ser interrompido por utilizadores. Foi feito para estar a trabalhar por si. É por isso que o Windows é mais... Se vocês já trabalharam, por exemplo, com um Ubuntu, com interface gráfica, etc., sabem que aquilo não é tão fluido. E, apesar de eu não ser grande fã de Macs, o Mac ainda é mais fluido. Porquê? Ainda é mais feito centrado no utilizador. Mas, em última análise, essa é uma das grandes funções do sistema operativo. Decidir que processo daqueles todos é que vai ter um bocado de processador a seguir. Ok? Dúvidas até agora? Será que algum dia que é capaz de só partir com BIM tudo? Não. Não é porque, repara, a maneira... Uma coisa é eu adivinhar o que é que vai acontecer a seguir. É o que faz muito bem os Unix, Linux, etc. Ou seja, adivinha um bocado. Ora, se este processo precisou de mais tempo de processador, cada vez que eu lhe dou o tempo ele suga recursos, portanto ele precisa de mais espaço que este outro processo. Que é uma coisa qualquer. Se ele consegue fazer isto, consegue a certa altura não estar à espera que este fique esfomeado por recursos, mas sim adivinhar que este vai precisar de recursos e dar-lhe. E poder antecipar necessidades é sempre melhor, não é? Se algum de vocês pratica desporto, algum desporto de grupo, quando se vê uma equipa a trabalhar em condições, é tipicamente quando a equipa começa a antecipar as necessidades. Quando os médios sabem que se puserem a bola naquele avanço, chutarem naquela direção, vai lá estar um avançado. Sabem. Não precisam de olhar para ver. Não é? Processos, processadores, sistemas operativos funcionam da mesma maneira. Se ele consegue prever um comportamento, ele consegue ser muito mais eficiente a tratá-lo. Utilizadores estragam isto. Por natureza. Porque eu a qualquer momento, o meu Word, quando eu não estou a fazer nada, ele praticamente não precisa de recursos. Está ali sossegado. Mas a partir do momento em que eu escrevo um caractere, ele vai ter de... Bem, aparentemente estamos a falar do Word, portanto ele vai ter de basicamente desformatar todo o documento. Porque é importante. Vai ter de mexer imensas coisas na memória, etc. De repente vai precisar de uma quantidade absurda de recursos. Não é? E isto acontece com a vasta maioria das aplicações. Mesmo com coisas que às vezes nós não nos apercebemos que é uma necessidade de recursos. Photoshop, cada vez que nós desenhamos com uma brush grande, tem de guardar todo o estado para poder fazer um undo. Isto gasta memória, gasta espaço. Todas estas coisas é que vão criar padrões de usabilidade. E é por isso que os computadores, de uma forma geral, nunca vamos conseguir uma coisa que seja perfeito para tudo. Então, um vídeo de guarda o estado ou continua o estado? Como? Guarda o tipo... Imagina que estamos num minuto deste.
E mudas de estado. Depois mudamos de estado. Ele fica no 360, mas continua tipo o som, ou ele está sempre a atualizar o vídeo também? Não, ele deve estar sempre a atualizar o vídeo. Presumo eu, por isso é que o som continua, etc. Ele continua a fazer o decoding. Mas consome menos recursos. Isto é, ele faz o decoding do vídeo, mas não tem de o mostrar. Portanto, vai gastar menos recursos nesse particular. Ok? A placa gráfica é um recurso particularmente importante no computador, não só porque é aquilo que nos permite ver coisas, mas porque é partilhado por quase tudo. Eu, na minha janela que está aqui a ocupar um cantinho do ecrã, eu preciso de acesso à placa gráfica para desenhar as minhas coisas. E esta outra aplicação que está no outro canto também. E de quem é o trabalho de sincronizar estes acessos todos? Do sistema operativo. Okay? É por isso que consolas com specs inferiores a um PC, a um PC equivalente, consegue ter performance muito superior num certo jogo, porque não tem de se ralar com nada disso. Eu arranco um jogo na minha consola e os recursos são meus. Tudo o resto é metido ali num espaço e não está a operar. Há aqui umas exceções, umas nuances, mas de uma forma geral é isto que acontece. Está muito bem definido os limites do sistema operativo nesse caso. Enquanto no sistema operativo geral, eu diria que os grandes Windows, Linux, OS X, Android e iOS, são assim os sistemas operativos gerais, nesses eles não podem fazer este tipo de... eu estou a jogar um jogo no meu telemóvel, mas a seguir recebo uma notificação do WhatsApp e a seguir, por causa dessa notificação, eu vou abrir uma outra aplicação e ando aqui para a frente e para trás e elas têm de estar todas compartimentadas, etc. Eu não quero que o jogo que eu estou a jogar tenha acesso à minha aplicação do banco. E isso, outra vez, é responsabilidade de quem? Os sistemas operativos são monstros. Ok? Portanto, vou aqui rapidamente só ver aqui alguns conceitos. Eu já falei da maior parte das coisas. Processos é o nome técnico de cada uma das aplicações que o vosso computador está a correr. Serviços, coisas que têm interface visual, coisas que não têm, coisas que só estão ali naquela taskbar aqui em baixo, etc, etc. Tudo isso é um processo. Ok? Outra coisa que o sistema operativo também é responsável, vocês vão de falar mais sobre isto no segundo ano, segundo semestre em sistemas de redes para jogos, com a minha pessoa, que é sincronização. Ou seja, isto que nós falámos, a placa gráfica, eu preciso dar acesso à placa gráfica em certos momentos. Agora isto vai mais longe, que não é só a placa gráfica, eu tenho de aceder ao disco, eu tenho de aceder a uma série de primitivas. E programas entre si precisam de comunicar, muitas vezes. Para isso é usado ferramentas primitivas de sincronização, nós devemos aprender, que é dos tópicos mais complicados em computação. O sistema operativo também é responsável por gerir a memória do computador. E vocês perguntarão, mas a memória está ali, porque é que o sistema operativo, eu peço memória na minha aplicação, está aqui memória. E este bloco é meu. A questão é que se nós fizéssemos isso, na verdade, o computador ficava praticamente inoperante assim, muito rápido. Porque, por exemplo, todos vocês já conhecem os memes do Chrome, da memória que o Chrome consome. Se nós deixássemos o Chrome à solta, ele consumia a memória toda do computador. Quantas vezes é que vocês olham para o Task Manager, etc, e está muito mais memória ocupada do que vocês têm? De onde é que isso vem? Do sistema operativo. O sistema operativo é responsável por criar algo que se chama memória virtual. Que é memória que está no disco. Usar o disco rígido como memória. O disco rígido é demasiado lento para ser usado de facto como memória. O que acontece é que esta aplicação neste momento não está a ser usada, então toda a memória que ela tem alocada, que é como isto se chama, pedir memória, chama-se, o termo técnico é alocar memória. Eu vou agarrar nesta memória que esta aplicação tem, metê-la no disco temporariamente, enquanto uso aquela memória física. E depois, quando eu voltar àquela aplicação, agarro naquilo que está no disco
e volta. Por isso é que vocês notam que quando os computadores estão a ficar com pouca memória, o disco começa a trabalhar overtime e fica muito lento porque ele está sempre a fazer isto. Está a tirar coisas da memória e meter no disco, agarrar coisas do disco e meter na memória. E por aí em diante. Ok? O sistema operativo é responsável por fazer isso. Agora, interessante sobre isto é que algumas plataformas, como consolas, não têm memória virtual. Ok? PlayStation 5 tem 16 GB de RAM, se não estou em erro. Se bem me lembro. Portanto, se eu neste computador que tem 32 GB, se eu alocar 33 GB de RAM, nas calmas, não há problema. Ele aloca 32 GB na RAM e 1 GB no disco rígido e continua a trabalhar e pode ficar um pouco mais lentas as operações, mas ele não tem um problema inerente de trabalhar desta maneira. Na consola, se eu tentar alocar 17 GB de RAM numa PlayStation, ela crasha. É que nem me avisa a dizer, fiquei sem memória. Não, crasha. Consolas, programar para consolas, etc., é um exercício de fazer as coisas bem feitas. Basicamente, a resposta de uma consola para quase tudo é entrar em pânico e crashar. Ok? Portanto, lá está. É uma simplificação. Por isso é que os sistemas operativos de uma consola, regra geral, são mais simples que o sistema operativo geral. Não precisam de ser tão complexos. Podemos garantir isso. O sistema operativo também é responsável então por gerir os periféricos, tanto de entrada como de saída, o rato, o teclado. É por isso que vocês não têm, vocês agarram um rato qualquer ele que seja, ligam, está feito, está a funcionar. Não sei que seja da Razer e aí têm de ir buscar 200 megabytes de qualquer coisa para terem cores. Que é muito importante num rato. Diz o professor com o rato a piscar. Ou seja, há coisas obviamente que são importantes. Eu quero usar o rato para poder apontar para coisas, as cores é giro, mas não é propriamente crítico. Portanto, o sistema operativo à partida já sabe tratar de ratos. Nem sempre assim foi. Okay? Na década de 90, por exemplo, ao final da década... Aliás, na década de 90 já era bastante uniforme, mas na década de 80, por exemplo, eu ligava um rato a um computador e normalmente eu tinha de ir pôr comandos à mão para escrever que tipo de rato é que era para eu conseguir usar aquele. Cada um usava o seu protocolo, a sua maneira de trabalhar. Depois isto foi sendo uniformizado ao longo dos anos. E é por isso que hoje em dia uma pessoa liga qualquer rato e ele funciona. A única coisa em que isto não acontece é com impressoras. Aparentemente. Okay. Outra coisa que os sistemas operativos fazem é gerir os periféricos de forma que várias aplicações não possam aceder a um dispositivo ao mesmo tempo. Seria catastrófico o disco rígido, por exemplo, não é? Vocês têm ideia de como é que funciona um disco rígido, ou conseguem imaginar, não é? Então são uma série de discos físicos, empilhados. Temos assim um veio, temos uma série de discos empilhados e temos cabeças de leitura. Temos uma cabeça de leitura por cada disco. Isto pode andar para a frente e para trás e os discos podem rodar. Essencialmente. Portanto, se vocês já viram discos de vinil, nem que seja pelo ressurgimento, certo? Funciona da mesma maneira. Se eu preciso de aceder a um pedaço de dados que está aqui no meio, eu tenho de rodar isto até ao sítio certo, até ao setor certo, e depois andar com a cabeça e ler essa informação. Isto é bastante rápido, mas enquanto eu estou a tentar, o meu Word está a tentar aceder à informação que está aqui, o meu Photoshop está a tentar aceder à informação que está aqui. E o disco vai ter de andar aqui, para a frente e para trás. Certo? Isto consome muito tempo para parâmetros de um computador. E é por essas e por outras que o sistema operativo tem de fazer aqui uma boa gestão, não pode deixar qualquer processo. Eu já estou a ler aqui um pedaço de dados, eu não posso deixar que este interrompa só porque sim. Ou seja, estes pedidos entram numa lista de pedidos e o sistema operativo gera quem é que é mais importante, quem é que é menos importante. Este tipo está só a querer ir buscar 3 ou 4 bytes, pode esperar um bocadinho, este está a ir buscar 1 megabyte,
vou dar-lhe prioridade que é para ele ler isto o mais depressa possível, etc. Pronto. E é por isso, por exemplo, se vocês agarrarem no vosso computador e puserem a apagar coisas em simultâneo, em vários sítios diferentes, em várias pastas diferentes, aquilo de repente fica... É muito mais rápido apagar um, apagar outro e apagar outro do que tentar apagar tudo ao mesmo tempo. Já descobri sempre que a fazer. Porque ele vai ter de andar a passear pelo disco por várias aplicações diferentes. Certo? Pronto. E é a responsabilidade do sistema operativo fazer esta gestão. Mesma coisa com uma placa gráfica. Eu quero desenhar para o ecrã, mas eu tenho as outras aplicações todas que querem fazer o mesmo. Por isso é que vocês veem nos jogos às vezes Window Mode Exclusive. Isso é basicamente um modo protegido dentro do sistema operativo que diz só eu é que trato da placa gráfica. Mais ninguém pode escrever, o que permite um bocadinho melhor performance. Hoje em dia já não permite propriamente que o sistema operativo está... As placas gráficas estão neste momento feitas, otimizadas. Novamente, temos de escolher qual é que é o caso mais comum. Quando se desenha hardware, quando se desenha software. E o caso mais comum é eu quero partilhar a placa. Portanto, placa de som também, não é? Nós normalmente preferimos que não, mas quantas vezes é que vocês já estiveram com o vosso computador com vários tabs abertos e começa a vir som de vários tabs diferentes ao mesmo tempo, não é? E a caça de todos os tabs, qual deles é que tem o som a tocar. Ou seja, nós temos de partilhar, reparem que acusticamente, não é? Só existe um altifalante. Quer dizer, podemos ter mais e não sei o quê, mas o princípio é o mesmo. Só temos a vibração é aplicada num só altifalante. Quem é que gera, o que é que vai tocar, como é que se misturam sons, etc, etc, etc. Isso é a responsabilidade da placa de som, mas quem controla o acesso à placa de som é, novamente, o sistema operativo. Diz. No Sound Designer, estamos a usar o Pro Tools, dizem que o Pro Tools suga os recursos todos da placa de som. Sim, normalmente ele assume. O Pro Tools, de uma forma geral, gosta dos recursos todos, ponto. Não é só da placa de som. Porque lá está, o Pro Tools é uma aplicação que vem de outro tempo, em que nós normalmente só trabalhávamos numa aplicação. Okay? Isto tudo pode-vos parecer extraterrestre, que vocês são muito jovenzinhos. Há aqui alguém que tenha nascido antes de 2000? Uau, 5 pessoas, 6 pessoas que nasceram antes de 2000. Eu estou-te a ver, Miquel. Começaste a manuar. Mas quer dizer, houve um tempo em que nós só podíamos usar uma aplicação de cada vez no nosso computador. É absolutamente inconcebível e o progresso foi de tal modo rápido. Fun fact, para aqueles que gostam de retro gaming e esse tipo de coisas, a primeira máquina com o chamado sistema operativo preemptivo, que de facto realmente corria múltiplas aplicações ao mesmo tempo, foi o Commodore Amiga, em 1984. Antes disso, os computadores só corriam uma aplicação de cada vez, mas efetivamente. Quando o recurso esgota, para quando o computador não vê, digamos, crashar ou não? Os sistemas operativos modernos evitam crashar. Põem alguma coisa em stand-by e permitem outra coisa. Lá está, as consolas não são tão sofisticadas, crasham e pronto. Mas a maior parte dos sistemas operativos hoje em dia evitam crashar mesmo quando não têm recurso. Quando muito crasham a aplicação. Porquê? Porque os computadores, os sistemas operativos, tentam gerir as aplicações como sendo elementos isolados. Okay? São caixinhas. Portanto, mesmo que esta aplicação crashe, não quer dizer que mande o sistema operativo abaixo todo. Pode acontecer, mas é improvável. Quando o vosso computador crasha a sério, vocês têm o blue screen, vocês já viram, mas regra geral, hoje em dia, pelo menos é a minha experiência, depois de muitos anos, regra geral, quando se tem um blue screen, é um problema de hardware e não de software. Falhou alguma coisa a nível do hardware. E quando tenta ligar o YouTube, o Pro Tools ligar lá dizia renderizador não está ativo ou renderizador está erro. Porque aí pediu acesso a uma coisa e o sistema operativo disse não tenho neste momento para ti. E ele não soube tratar a aplicação convenientemente. Ora bem, placa de rede. Placa de rede ainda é um caso mais particular no sistema operativo. Porquê? Placa de rede manda bits, como nós falámos, okay? Mas a placa de rede não sabe nada. O que eu vou dizer não é 100% correto, é uma simplificação por propósitos didáticos,
Mas uma placa de rede não sabe nada sobre protocolos, sobre TCP, que é a base da internet, ou X25, que é a base de protocolos muito mais antigos, etc. Ela não sabe nada sobre essas coisas. Ela sabe mandar bits e receber bits. Quem trata de compreender internet, endereços, páginas web, etc., é o sistema operativo e o browser, a responsabilidade dividida. Ok? Ora bem, como eu falei várias vezes já, o sistema operativo faz a interface entre o hardware e aplicações de software. O que é que isso quer dizer? Olhando aqui para um diagrama, ok? Temos aqui o hardware, ninguém tem dúvidas sobre o que o hardware é, correto? Tudo o que é físico. Aplicações também, toda a gente compreende a ideia de uma aplicação, certo? Word, Photoshop, o jogo. Ok? Agora, temos aqui uma data de coisas que vocês não sabem o que são, ou algumas delas vocês não sabem. Uma delas é o Windows API. Isto, obviamente, aplicado ao caso do Windows. Se fosse no caso do Linux, tínhamos aqui o Linux API. Se tivéssemos no OS X, tínhamos o OS X API. API quer dizer Application Programmer Interface. É uma interface, não é uma interface gráfica, é uma interface de programação que permite comunicar, a aplicação comunicar com o sistema operativo, que é esta parte aqui. Ok? Isso é feito através aqui de uns elementos. Se eu quero abrir um ficheiro, eu peço ao sistema operativo para me abrir um ficheiro. Eu não abro ficheiros diretamente. Ok? Eu simplesmente, olha, abre-me este ficheiro, tem este nome, está aqui nesta pasta, abre isto e dá-me o conteúdo. E isto vai para aqui. Esse sistema, por sua vez, comunica com uma série de sistemas internos. Este diagrama é um bocado mais complexo do que vocês precisam de saber. Mas, portanto, fica aqui, comunica dentro do sistema operativo e volta e diz, está aqui uma data de bytes. Está aqui a informação que tu me pediste. Ok? Esta parte aqui, isto é a única coisa que eu quero que vocês retenham. É importante. Aliás, eu quero que retenham todas as minhas palavras como a fonte de sabedoria que elas são. Mas, se eu conseguirem reter uma coisa, que seja isto. Esta transição aqui é lenta a propósitos de computação. Okay? Quanto mais tempo estamos só por aqui, melhor. Aqui, porque é que isto é lento? Vários motivos. Em primeiro lugar, é aqui e é aqui que o sistema operativo decide eu tenho de partilhar este recurso com alguém ou não. E isto é uma decisão que toma tempo. E é aqui que o sistema operativo também verifica coisas como permissões. Vocês sabem que não podem aceder a qualquer ficheiro no vosso disco. Para sempre pelo menos aparecer uma caixinha a dizer queres dar autor de certeza e não sei o quê. Em programação não há caixinha. Mas essa troca de credenciais acontece à mesma. Aqui. Por isso é que isto demora tempo às vezes. Ou seja, cada vez que vocês comunicam com a placa gráfica, por exemplo, é lento. O sistema operativo vai verificar esta aplicação pode mexer na placa gráfica. Isto pode parecer uma coisa muito rápida e é. Para nós, seres humanos, isto é muito rápido. Isto demora microsegundos. Só com um microsegundo aqui, um microsegundo aqui, um microsegundo lá, temos aqui uns milissegundos. Como nós temos de correr o nosso jogo todo a 60 frames por segundo, quer dizer que temos de correr isto tudo o que fazemos de uma frame de um jogo em 16 milissegundos. Portanto, rapidamente isto começa a somar. Por isso é que quando nós falamos com a placa gráfica, nós não queremos dizer agora desenha isto, agora desenha isto, agora desenha isto. Nós queremos dizer toma estas coisas todas, faz estas coisas todas, porque ele aí só tem de verificar uma vez. E continuar. Por aí em diante. Okay? Esta interface é lenta. Cada vez que vocês comunicam com o sistema operativo, estão a perder tempo. Ok? Por isso que antigamente, na década de 80 e mesmo no princípio da década de 90, muitos jogos faziam o seu próprio sistema operativo. Tinham o seu próprio sistema operativo, que era para não ter de lidar com isto. Isto, aliás, os jogos só passaram a não ter sistema operativo próprio, como sendo o normal, quando surgiu o Windows 95. Só aí é que, de facto, se fechou esse capítulo. Portanto, como eu já tinha dito, uniformam as interfaces, ou seja,
é tudo muito giro aqui naquele diagrama, mas eu tenho de ter aqui algures uma maneira de comunicar com o disco rígido da marca A, da marca B, da marca C, a placa gráfica da marca A e da marca B, a placa de som de 50 marcas diferentes, a motherboard, a memória, isto, aquilo e o outro. Há coisas que são protocolos. RAM, por exemplo, são protocolos. Estão definidos, claramente escritos na pedra. É assim. E portanto não é preciso drivers para memória. A não ser que tenham aquelas memórias que acendem cores e não sei o que. Não preciso de drivers. Mas, por exemplo, placas gráficas, as duas marcas principais, Nvidia e AMD, funcionam de forma muito diferente a nível interno. E portanto, como é que o sistema operativo saberia tratar de uma ou de outra? O sistema operativo precisa desenhar janelas, desenhar o xizinho e o botão de minimizar e essas coisas, e o texto, essas coisas todas. Portanto, como é que o sistema operativo consegue fazer isto tendo em conta que as duas placas gráficas funcionam de uma forma muito diferente? Através de algo que se chama o driver. O driver é um pedaço de software que traduz entre Windows e o hardware que a Nvidia ou a AMD fizeram. Ok? Portanto, é esta uniformização de interfaces. O Windows definiu, eu preciso que vocês tenham estas funções disponíveis. E quem implementa por baixo, a AMD ou a Nvidia, é que fazem a sua própria implementação daquilo. Ok? Portanto, aos nossos olhos, o programador, o utilizador, um disco é um disco, não me interessa se é Samsung, Seagate ou Western Digital, eu não me rolo nada, eu quero abrir o fecheiro tal. É isto que me interessa. O sistema operativo define protocolos, por exemplo, o tipo de formato do disco. É por isso que eu não posso agarrar num disco formatado no Windows e ligar ao Mac. Eles armazenam os ficheiros de forma diferente. Quem define isto é o próprio sistema operativo. O sistema operativo define protocolos de comunicação com o hardware através dos drivers. Pronto. Outra coisa que os sistemas operativos fazem, apesar de que isto é uma coisa mais recente, cada vez mais eles tentam marcar a diferença por aí, uniformiza os interfaces do utilizador. Ok? Eu trabalhar em Windows ou trabalhar em Android é completamente diferente a nível de interface do utilizador. Para já, porque temos algumas limitações que são óbvias à partida, não é? A minha maneira de interagir com o telemóvel é através de toque, enquanto tradicionalmente no sistema operativo nós interagimos com o rato. Houve aqui, ao longo dos anos, algumas derivas. Por exemplo, a Microsoft houve uma altura em que estava a apostar a sério que os computadores iam começar a usar mais interfaces touch. Nunca vingaram propriamente, ainda hoje, apesar de haver imensos computadores que têm interfaces touch, o rato é mais preciso, é mais usado. Continua a ser mais usado apesar de estar disponível outro tipo de interface. E isso exige desenhar interfaces de outra maneira. E essa é a função do sistema operativo também, é dar aqui um vocabulário comum. Vocês podem imaginar, e há muitos anos atrás era o que acontecia, cada aplicação tinha a sua interface. Esta coisa que nós temos hoje em dia, por exemplo, trabalhamos em Windows, nós sabemos que queremos puxar uma aplicação, um quadrado, um X, do lado direito. Queremos ampliar a janela, está ali outro botão. Queremos, os menus estão no topo da janela, etc. Há aqui uma série de coisas. E se eu agarrar uma pessoa que está habituada ao Windows e puser o meu Mac à frente em OS X, ela vai dizer, como é que eu fecho? Não repara que o botão está do lado oposto. Pois, eu não percebo nada disso. Ou que a barra de menu está sempre no topo do ecrã, independentemente de onde é que a janela está. Como selvagens. Eu detesto o OS X. Mas pronto, seja como for, há um vocabulário comum que é estabelecido pelo sistema operativo, que nos permite navegar uma aplicação, mesmo que nós não conheçamos, permite-nos navegar uma aplicação de forma relativamente rápida, quando comparado com temos de aprender tudo do zero. E isto tem impacto noutras coisas. Os botões terem um certo tipo de bevel. Bevel é aquela indentação que eles têm à volta. Nós reconhecemos logo isto como um botão.
mas é um bocadinho diferente a cada sistema operativo. Há uma série de linguagem que o sistema operativo define. Ok, esta é a linguagem. Apesar de haver aplicações, especialmente aplicações que são cross-platform, por exemplo, o caso do Photoshop, funciona em Mac e Windows, e por isso não usa o aspecto nem do Mac nem do Windows, um aspecto próprio. Porquê? Porque senão teria que ter dois aspectos visuais radicalmente diferentes consoante o sistema operativo em que estava a correr. Portanto, eles preferiram trabalhar com um aspecto uniforme. É uma escolha. Okay? Há quem prefira ter aplicações com um aspecto completamente diferente em dois sistemas operativos diferentes. Ok? Mas lá está, isto tem a ver com as convenções do sistema operativo. Agora, reparem o que é que acontece na maior parte dos jogos. Cada um tem o seu interface. Ou seja, o objetivo é diferente. O objetivo do interface de um jogo, sim senhora, é ser facilmente navegável, mas o jogo prefere apostar na imersividade. Portanto, em vez de usar, sei lá, controles à la Windows, prefere usar controles que são específicos. Temos de admitir que, sei lá, que exemplos é que eu usei? Por exemplo, o Diablo ficava terrível se isto fosse uma caixa de dialogue do Windows. Com um X do Windows, em vez de ser um botãozinho vermelho com a cruz em amarelo, etc. Não é? Ou seja, os jogos preferem ser consistentes visualmente. Como são todos eles, são um espetáculo visual, tentam manter os UIs consistentes. Mas reparem que mesmo assim tentam usar as convenções. Não é? O X como símbolo para fechar janela. Não é? Nada obriga a ser o X. Aliás, durante a década de 80 e 90 e mesmo no princípio de 2000, cada criador inventava os seus interfaces e depois as pessoas tinham dificuldade em percebê-los. Agora já há algumas consistências, algumas regras que são comuns a tudo, mas mesmo assim ainda há aqui variações. Ok? Finalmente, nos sistemas operativos, vamos falar dos vários serviços secundários. O que é que eu queria dizer com os serviços secundários? Por exemplo, networking. Não é? Aqueles protocolos de internet, IP, etc. Isso é tudo fornecido pelo sistema operativo. Coisas tão simples como saber que horas são. Não é? Eu estou aqui com o meu computador e agora, se eu for até à Holanda, posso mudar o meu fuso horário e ele sabe fazer as conversões todas. Vai-me mudar o meu calendário, vai-me pôr as horas, consoante as horas corretas, etc, etc. Isso é tudo funções do sistema operativo. Para quê? Para que os programadores não tenham de andar a perder tempo a fazer isto. E posso-vos dizer que fazer conversões de time zone é ultra mega chato. Been there, done that. Coisas como formatar moeda. Não é? Dólar, aparece primeiro o símbolo, o cifrão, depois o valor. E com pontos decimais, aliás, com vírgulas, a separar cada 3 casas. Certo? Agora eu quero converter, agora quero saber isto em euros. Em euros não é assim. O símbolo está no fim, usamos o ponto como separador decimal, como separador de cada milhar, etc. Podíamos, obviamente, o programador andar a fazer estas coisas todas. Ou podemos deixar que o sistema operativo define esse tipo de coisas. Okay? Isto foram coisas que foram sendo acrescentadas ao longo de décadas. Não foi tipo, de repente alguém se lembrou. A configuração do teclado. Okay? Mecanicamente já é diferente. Os teclados até são barbicás, porque eles são mecanicamente diferentes. Há teclados de 62 teclas, teclados de 106, teclados de 95 e todos eles têm de funcionar de maneira que eu, quando carrego nos símbolos, eles fazerem sentido. E mais, temos símbolos que só aparecem com a combinação de 2 teclas. Não é combinação ao mesmo tempo, isso é fácil. Eu carrego numa tecla e depois carrego noutra e tenho um símbolo diferente. No caso dos acentos, por exemplo. Tudo isto, quem é que trata disto? Poderia ser o teclado, mas isso fazia com que os teclados fossem caros e nenhum fabricante de teclados quer gastar dinheiro com isso. Portanto, essa responsabilidade passou para os sistemas operativos e ser gerida por eles.
Portanto, todo o hardware moderno tem um sistema operativo, já falámos sobre isto. Também já falámos sobre isto. Uma coisa também importante sobre os sistemas operativos modernos, isto é uma alteração desde 2006, que está a acontecer desde mais ou menos 2006 com o lançamento do primeiro iPhone, que é a ideia de transformar o sistema operativo não simplesmente em algo que me permita aceder ao meu computador, mas um ecossistema. Por exemplo, o exemplo mais simples, que vocês todos têm presente, tanto em iOS como nos vossos telemóveis Android, é que vocês têm a Google Play. O Google Play num lado e a App Store do outro. E se vocês querem buscar uma aplicação, têm de ir através disto. E esta loja é controlada pelo fabricante da plataforma. No Google menos, mas mesmo assim, tecnicamente é controlado pelo Google. Certo? Okay? Há toda esta ideia de que se eu vou buscar uma aplicação pela App Store, ela é segura. Certo? E para isso eu preciso de falar com o dono da plataforma para me dar certificados, para me dar coisas, para ele analisar a minha empresa, etc, 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 etc. Okay? E isto está a gravar. O Windows já tem uma store também deles, que eu não me lembro como é que se chama agora. Cruz imenso, como vocês podem ver. Windows Store só. É só o Windows Store? Windows Store, É, capaz de ser. Pronto, a Apple rapidamente pôs toda a ideia da App Store, incluiu no próprio sistema operativo. O Linux ainda não tem nada disso, apesar de cada distribuição ter um género de uma... não é bem uma loja, até porque toda a gente sabe que o pessoal que o Linux não quer pagar por nada, portanto. Mas há qualquer tipo de plataforma onde podem ir buscar conteúdos autorizados. Okay? Portanto, os sistemas operativos estão a ficar este género de o que se chama um walled garden. Caso a minha pronúncia não seja boa, walled garden. Um jardim morado. Que a ideia, e este é o sonho de todos os criadores de sistemas operativos, é ninguém pode meter uma única aplicação na minha plataforma sem eu dar a autorização. Okay? E mesmo ditadores benévolos, Steam, por exemplo, que eu ainda considero que ainda está na categoria de ditador benévolo, se eu instalo o SteamOS no meu Steam Deck, eu só posso ir buscar jogos ao Steam. Está bom, porque para mim eu só quero ir buscar jogos ao Steam em boa verdade, mas compreendo que não seja propriamente a melhor situação em que nos estamos a colocar. Mas, portanto, este tipo de ideias estão a ficar cada vez mais importantes. Não é? Eu antigamente, no tempo da PlayStation 2, comprava a minha PlayStation 2, agarrava num disco que eu comprava numa loja qualquer à minha escola, metia dentro da minha consola e eu jogava o meu jogo na minha consola. Agora, basicamente, eu ando a alugar jogos a sistemas de subscrição, não sou dono de nada e quando eles resolvem encerrar, desaparecer. Estamos confortáveis com isto, cada um decida. Mas é o caminho para o qual estamos aí. Cada vez mais subscrições e o sistema operativo é parte dessa ferramenta. É como eles estão a criar esse sistema. Já tentaram ser mais agressivos, agora andam a tentar disfarçar que é para o nosso plano. Uma coisa, eu estou aqui a falar de sistemas operativos muito genericamente e vocês estarão a pensar, mas porquê que estamos a falar? Eu trabalho no Windows ou eu trabalho... Porque lidar com sistemas operativos diferentes é essencial para desenvolvimento. Por exemplo, se eu fizer... Alguém tem uma ideia, por exemplo, como é que eu faço um jogo para PlayStation? Não é? Em PC, vocês agarram no Unity, ou agarram no Visual Studio, ou qualquer outra coisa, o Visual Studio Code, qualquer coisa desse género. Escrevem, têm um executável, agora vou falar com uma loja e ponho lá. Mas como é que funciona todo o processo do... Ou seja, eu estou a trabalhar em Windows para fazer um lançamento em Windows. Como é que eu faço numa PlayStation? Eu acho que primeiro é preciso ter um kit de desenvolvimento. Certo. E o que é um kit de desenvolvimento verdadeiramente? Acho Fun que fact, é uma coisa. PlayStation. Ok. É essencialmente uma PlayStation com mais RAM. E que se liga a um PC.
a um Windows, em particular, um cabo, e a partir daí, aliás, agora hoje em dia é por rede, e a partir daí eu dou instruções à consola, mas eu nunca ajo diretamente na consola. Eu compilo a minha aplicação no Windows e mando para a consola. Quando muito há um disco partilhado, em algumas plataformas, etc. Ou seja, este é o mecanismo com o qual nós lidamos. Estamos a trabalhar com um sistema operativo, mas estamos a preparar coisas para o outro. Portanto, é importante perceber sempre qual é que é a plataforma. Mas não é só esse o problema. Porque mesmo quando estas coisas são uniformizadas, preciso considerar diferenças de hardware. Em PC, nós escolhemos ali um target, isto o meu jogo vai correr numa GTX 1080 ou equivalente, mas em Android, por exemplo, isto vai correr em qualquer coisa. Não é? Resoluções de ecrã, há tantas resoluções de ecrã mais ou menos como há telemóveis. As resoluções de ecrã, quantos processadores têm, os processadores gráficos, isto, aquilo, tudo isto é preciso considerar. Portanto, é preciso estar sempre ciente de qual é que é as nossas plataformas. Vocês vão ver, não sei se vocês já... ainda não devem ter falado nisso. Em game design, etc. É uma das primeiras perguntas que vocês têm de responder acerca do vosso game design, etc. Qual é a vossa plataforma-alvo? Okay? Ou quais as vossas plataformas-alvo? Felizmente, hoje em dia já existem middlewares, engines, etc. Nós havemos de falar muito mais sobre isto no futuro, mas que permitem facilitar imensa tarefa. Como eu falei, eu, por exemplo, se quiser converter um meu jogo que foi feito em Unity para PC para PlayStation, é super fácil quando considerado quando se usava, feito tudo à mão, etc. Ok? Um detalhe é que tirar o máximo benefício de uma plataforma tem custos e dá muito trabalho. Vocês reparem que se eu fizer um meu jogo só para PlayStation 4 ou 5, eu posso usar todo o hardware daquilo até ao seu limite. É por isso que os jogos da Naughty Dog e coisas do género têm a fasquia mais alta que os outros. É relativamente fácil conseguir fazer algo muito melhor quando eu não tenho que considerar que mais nada existe. Agora, se eu quero que o meu jogo tenha bom aspecto na PlayStation e no PC e na Switch, eu vou ter muito trabalho a fazer isto. Mas também potencialmente estou a aumentar o meu mercado. Mais vendas, mais dinheiro, potencialmente. Portanto, isto é tudo equilíbrios. Ok? Mas não assumam que eu faço um jogo e de repente é só pôr nas outras plataformas. Fazer coisas para outras plataformas dá muito trabalho. Ok, acabámos aqui a parte de sistemas operativos. Dúvidas? Bem aborrecido? Tudo a dormir? Ok, vamos passar para a segunda parte. Linha de comandos. Alguém me sabe dizer o que é a linha de comandos? Que não seja de outro ano? Primeiro ano. Alguém sabe o que é a linha de comandos? Já trabalhou com a linha de comandos? Linha de comandos ou consola? É, basicamente, era o que eu calculava. Ninguém? Ok. O Command Line Interface CLI, ou Shell Interface, é um programa, por si só. Vamos começar por aí. Um programa que eu executo. E o que esse programa faz é interpretar comandos que eu escrevo com o teclado e executá-los. Ok? Que tipo de comandos é que eu estou a falar? Essencialmente qualquer coisa pode ser um comando. Posso fazer os meus próprios comandos. Eu posso executar um script em Python. Eu posso verificar se um computador está ligado. Diz. Sim. Exatamente.
Ok? Tudo é um comando. Eu quero isso, se eu executar um jogo, se eu correr um jogo através da linha de comando, isso passa a ser um comando. Um comando, nesse caso, é um comando muito simples, tipo, corre o meu jogo. Mas é um comando à mesma. Existem vários tipos, várias shells, nomeadamente a command line do Windows normal, o Bash em Linux, PowerShell é outra também no Windows, etc, etc, etc. O Bash no OS X, eu posso instalar outro tipo de shells, tanto no Windows como no OS X, como no Linux, ou seja, não estou limitado. Mas estas são as mais comuns de se ouvir falar. Nós vamos nos focar no Bash. Porquê que nós nos vamos focar no Bash? Basicamente porque é super simples de instalar em Windows. Quando se instala o Git, que é algo que nós também vamos discutir extensivamente. Ora bem, e para que é que serve esta tal de shell? O que é que eu faço com ela? Há certos processos que são mais fáceis de fazer ou automatizar usando o Command Line Interface. Há certas plataformas, etc., cujas ferramentas só são acessíveis desta maneira. Lembram-se de eu estar a falar que quando eu faço desenvolvimento do PlayStation, eu faço o meu jogo e depois interajo com a consola que está ligada? Isto é feito desta maneira. Eu vou copiar ficheiros do meu computador para ali. E não há uma interface gráfica, eu tenho de fazer as coisas à mão. Agora já há alguns interfaces gráficos, mas pronto. Depois, conhecer o Command Line Interface ajuda-nos a compreender um bocado melhor sobre o sistema. É extremamente rupestre, ou seja, simples, aliás, simples se calhar não é bem a palavra. É básico, parece a maneira mais difícil de fazer coisas, mas como vamos chegar à conclusão, há certas coisas que são muito mais eficientes de fazer. Vamos ver aqui um exemplo prático do que é que podíamos fazer. Vamos imaginar que estamos a desenvolver um jogo que tem componente, tem um servidor, e acontece qualquer coisa no meu jogo que ele de vez em quando vai abaixo, crasha, por simplesmente. E a única coisa que eu tenho para descobrir porque que ele crasha é qual é que é o código de erro e os logs, ou seja, tudo o que aconteceu. Mas eu tenho centenas de servidores a correr. Portanto, por exemplo, podia ter aqui uma série de pastas, isto vê-se muito bem, claramente, vale a pena ter VGA. Mas isto são muitas pastas, todas com nomes iguais, parecidos uns com os outros. Ok? Maravilhoso. Essencialmente, aqui dentro de uma destas pastas, dentro de uma série de ficheiros de texto, há uma referência a um código de erro específico. Como é que eu procuro no meio disto tudo? A melhor maneira de procurar, ou a maneira mais rápida, a maneira mais fácil é arranjar uma aplicação qualquer que faça isto por mim. Não é? Obviamente. Mas, assumindo que não existe nenhuma aplicação que faça isto por mim, por variedíssimos motivos, eu se calhar posso fazer um comando, chegar à linha de comandos e dizer procura-me todos os ficheiros em que este código de erro está lá. Ou este conjunto de códigos de erro está lá. Ok? E isto era um comando deste género. Parece chinês, não é? Mas eu vou-vos explicar. Okay? O grep é um comando que procura... eu depois vou falar mais sobre o grep e o que isto quer dizer, mas só por alto. Grep é um comando que procura coisas dentro de ficheiros. Ali, aquele menos R quer dizer que eu quero procurar dentro de todas as subdiretorias. Ou seja, não quero procurar só na diretoria onde eu estou, quero procurar dentro de todas as subdiretorias e dentro dessas outras subdiretorias, etc. O menos E quer dizer que eu não quero saber se... O menos E quer dizer
que eu vou usar uma expressão. Eu não estou à procura exatamente disto que está aqui a seguir, de ocorrências disto, mas isto está a representar uma expressão. E que expressão é que isto está a representar? Basicamente, a expressão é um C, seguido de um número de 0, 1, 2 ou 3, seguido de outro número que é o 4, 5 ou 6, seguido de outro número que é o 7, 8 e o 9 e seguido de um dígito hexadecimal. Okay? Quer dizer que se dentro disto tudo houver algum fecheiro que tenha lá, por exemplo, C157A, ele vai-me mostrar esse fecheiro. Ou seja, consegue-me procurar coisas de forma um pouco mais sofisticada. Vamos imaginar que os meus códigos de erro eram, que eu estava interessado, eram os que começavam só com 0. Então aqui isto podia ser C0 e depois o resto. Coisas do género. Okay? Já vou falar mais sobre este tipo de expressões. Chamam-se expressões regulares. Mas a ideia é isto, é o poder automatizar este tipo de tarefas. E atenção, estas coisas ainda são mais importantes. Porque, por exemplo, são muito feitas, e eu ganhei bastante dinheiro na minha vida a pala de fazer isto, ferramentas de monitorização. Havia um sistema, por exemplo, um projeto há muitos anos atrás, final de 90, havia um servidor feito por uma empresa qualquer, nem sei quem é que tinha feito aquilo, mas eu fui contratado basicamente porque quando havia um certo tipo de erro, eles queriam saber imediatamente, ou seja, queriam receber um SMS. E eu basicamente, usando apenas a Shell, ganhei 5.000 euros. Portanto, yay! Okay? Basicamente, o que é que eu fiz? Fiz um script que estava sempre a correr, procurava a ocorrência desse erro e quando encontrava essa ocorrência, usava um comando para mandar um SMS. Foi isso. Claro que isto foi noutro tempo em que não havia propriamente muitos engenheiros de software. Ok? Nós vamos ver agora uma série de comandos, depois vocês vão fazer nas práticas, vão usar de facto isto. Mas a ideia é ficarem já com uma ideia de comandos, etc. Lembrem-se de uma coisa, por muito que fosse fazer jogos, seja aquela parte fixe de desenhar bonecos, fazer modelos 3D, programar efeitos especiais e gameplay espetacular, etc. Isso é para aí 70% do vosso trabalho. Okay? Os outros 30% são fazer este tipo de coisas chatas que ninguém quer fazer. Portanto, quanto mais, de forma mais eficiente se conseguir fazer estas coisas chatas, mais podemos despachar e passar às coisas que são de facto interessantes. Okay? Portanto, fazer um jogo não é simplesmente ali a bolha do Visual Studio, do Unity, do Unreal, seja lá o que for, mas todas as ferramentas, todo o ecossistema. É um projeto de engenharia. Mesmo para vocês, artistas, isto é um projeto de engenharia. Vocês vão ter de fazer as coisas com os nomes certos para dar a alguém. Para quê? Ou, aliás, não é para dar a alguém. Isso obriga duas pessoas a pararem de trabalhar. Não é? Eu acabo um pedaço de arte e agora vou ao programador e vou parar o que ele está a fazer para eu lhe dar. Não. Eu coloco isto num certo sítio, está com um certo tipo de formato, etc, etc. Portanto, não estorvo ninguém quando acaba o meu trabalho. Certo? Portanto, isto é um projeto de engenharia. Tem vários pedaços, várias peças que se estão a mover e nós temos de harmonizar tudo de maneira a ser o mais eficiente possível. Ora bem, se quiséssemos abrir o terminal, podíamos no OS X e no Linux simplesmente ou escrever terminal no terminal ou carregar no botãozinho de terminal. No Windows temos na nossa barra, que deveria aparecer aqui alguns e não aparece, não sei porquê. Aqui eu posso escrever ou command. Espero escrever ao contrário. Eu tenho
e tenho aqui o command prompt. Isto é uma shell muito simples. Entretanto, o Windows já tem uma shell bastante melhor, que é o PowerShell. Acho que eu tive que usar isso. E então temos esta, ou aquela que nós vamos usar mais vezes, só porque isso garante uma uniformidade entre OS X, Linux, Windows, etc., que é o Bash, ou Git Bash. Ok? E se eu carregar, correr isto, vou parar aqui. Deixa-me só pôr aqui isto com uma letra um bocadinho maior. Onde é que isso está? Aqui. Ok? Portanto, porque isto não está a fazer nada. Acordou. O que é que se passa aqui? Não é só lag, é que cai coisa de baixo esquisito, porque o gajo continua ali alegremente a escrever. Porque ele está responsive, o computador. Esta janela é que não está. É? Não sei o que é que se está aqui a passar. Vou ter depois de investigar, mas não é agora. Pronto, seja como for, isto demora 40 mil anos. Seja o que for. Quantos estados ligados? Hã? Quantos estados é que estão ligados? Não muito. Isto não é comum. Não sei se é por estar a gravar vídeo. Mas não costuma ficar assim. Quer dizer, eu compilo e corro coisas. É assim, quando eu estava a fazer um walkthrough, estava a gravar, cada vez que eu não gravava, eu não estava a crachar. É possivelmente estar a gravar. É possivelmente. Isto está toda a infraestrutura. Não, não é da gravação. É do teclado mesmo. Já tive este problema, só que eu agora para resolvê-lo, para resolver o problema tinha de fazer um restart e isso queria dizer que eu tinha de interromper a gravação. E não me estava a apetecer fazer isso. Pois é isso, posso fazer isso. Espera, deixa eu ver como é que está o PowerShell, se está a mesma coisa. O PowerShell não está com o problema, portanto. Vou usar o PowerShell. Portanto, dá, para o que eu vou explicar, tanto faz se estou a usar o PowerShell, se estou a usar o Git Bash. Ora bem, o princípio é o mesmo. Eu depois resolvo isto para propósitos de aula. Portanto, o que eu vou fazer
Portanto, funciona aqui como no Git Bash. Basicamente temos aqui a linha de comando e eu posso escrever coisas. Também está aqui ainda. Não consigo aumentar mais, porque a partir daí isto desaparece. Portanto, eu posso escrever comandos, etc. O que ele está aqui a dizer é, não faço ideia o que é um FHFHG, etc. Não sabe o que é esse comando, faz algum sentido. Portanto, neste momento, ele está só a interpretar aquilo que eu carrego. Eu escrevo um comando, faço Enter e ele executa esse comando só. Ok? Portanto, continuando aqui. Porque é que isto agora não... Está aqui qualquer coisa que está muito esquisito. Ok, vamos ver então aqui alguns comandos base. Portanto, só assim tipo date. Se eu escrever date, carregar no Enter, tadã, aparece data. Mas ele induz-nos a erros porque também aparece a hora. Muito completo. Ok? DF, por exemplo, mostra disk free. Quanto é que eu tenho de espaço no disco? Não funciona nesta shell. Raios me partam. Hã? E no baixo? Eu adorava conseguir mostrar estas coisas em condições, mas ele não me está mesmo a cooperar. Hã? Não vai demorar, mas vai fazer. Eventualmente. Isto parece o meu velho computador que eu tinha que também demorar. Qualquer coisa que se passa aqui. Até escrever o tipo está a demorar. Além de que desiste. Ele está a funcionar como se eu tivesse uma tecla carregada. Como se tivesse uma tecla encravada. Porque se eu selecionar qualquer ícone, ele põe-me como se estivesse a fazer rename. Deve ter ficado aqui com qualquer coisa encravada ou... Não consigo andar para a frente com os slides. Não, ele não está crashado. Ele está só estupidamente lento. Ora bem, mando o exit, sai da shell. Espero eu. Da maneira como isto está, eu já não digo nada. Onde é que está? Pronto. Espetacular. Pronto, eu vou correr agora aqui um bocadinho nos comandos. Também vocês vão vê-los melhores nas aulas práticas. Espero eu. Se ele lá estiver a funcionar. Para isto, a maior parte daquilo que nós fazemos na Shell, em boa verdade, é operar sobre ficheiros. Ok? E o que é um ficheiro? Alguém me sabe explicar o que é um ficheiro? Uma cambada de informação num sítio só. Está guardado. É? Então, isto é um ficheiro. Não, o fecheiro não é hardware. Hã? O fecheiro não é hardware. Não falaste sobre haver uma distinção. Também o fecheiro é um software. Não. Estou só a ser facicioso. Ok. Um ficheiro é um conjunto de dados lineares. O que eu quero dizer com linear? Um byte a seguir a outro byte. Ok? Agora, isto é
uma disposição lógica. O que é que eu quero dizer com uma disposição lógica? Nós tratamos as coisas como se isto fosse verdade. Há um byte, depois outro byte, depois outro byte, depois outro byte, por aí em diante. Mas na verdade não é como os sistemas de ficheiros funcionam. Ok? Porque senão, para eu fazer um ficheiro de 4 GB no meu disco, eu tinha de garantir que tinha 4.000 milhões de bytes seguidos, vazios, não ocupados. Que era uma chatice. Então como é que funciona de facto um sistema de ficheiros? Vamos imaginar que isto é o meu sistema de ficheiros como um todo. Então, eu vou criar um ficheiro com 4 bytes. Isto é o sistema de ficheiros mais pequeno de todos os tempos. Então, o que eu vou fazer é, num sítio qualquer, vou fazer algo que se chama uma FAT, File Allocation Table. E vou dizer, o meu ficheiro, número 1, são 4 bytes, começam no 0. E, portanto, estes 4 bytes estão aqui. Até aqui tudo bem. E depois tenho um segundo ficheiro, que são 6 bytes, que começam na posição 5. E finalmente tenho aqui um terceiro ficheiro, que são mais 6 bytes, que começam na posição 12. Pronto, tenho o meu disco cheio. Mas agora cheguei e apaguei um ficheiro. Aqui apaguei o ficheiro 2. Portanto, isto voltou a ficar espaço vazio. E eu agora crio mais um ficheiro com, aliás, um quarto ficheiro, mais um ficheiro que ocupa não 6 bytes, mas 4. E vai começar ali na posição 4. Portanto, tenho aqui isto ocupado. Até aqui tudo bem. E agora eu apago aqui o ficheiro 1 também. Portanto, isto também fica vazio. Agora, eu tenho 6 bytes livres, correto? Mas se eu tentar criar um ficheiro com 6 bytes, eu não consigo, não é? Ele não cabe. Certo? Isto é um problema. Mas os sistemas operativos modernos não têm este problema. Porquê? Porque eles não estão a guardar exatamente o espaço, onde é que uma coisa começa, mas sim quais é que são os elementos que ele usa. Ou seja, ele ia chegar aqui e dizer, ocupava estes 4, portanto este quinto ficheiro, 6 bytes, e iria dizer que ia ocupar do 0 ao 4 e do 9 ao 10. Ou coisas assim deste género. Agora, a maneira como isto é armazenado internamente, qual é que é o tamanho, que ninguém vai alocar as coisas byte a byte. São alocados em blocos, normalmente 1024 ou 2048 ou qualquer coisa deste género. Portanto, qual é que é o tamanho dessas unidades, como é que isto é armazenado, como é que é o formato desta file allocation table, etc, 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 etc. Isso é tudo o que é o chamado formato. E há muitos formatos, FAT, FAT32, EXT4, EXT5, FSDK, blá 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 blá. Existem muitos formatos, vocês não têm de saber nada disto, ok? Isto é a responsabilidade do sistema operativo saber tratar estas coisas. Mas é por isso, por exemplo, que se eu formatar um disco em Windows, normalmente FAT32 ou NTFS, e agarrar nesse mesmo disco e ligar em OS X, eu não vou conseguir aceder à informação. Está à espera de que a informação esteja formatada de outra maneira.
É possível instalar aplicações que depois sabem falar, mas isso é um bocado beyond the scope. Ou seja, o que é importante aqui é o conjunto de dados lineares, um byte a seguir. Para efeitos internos, o sistema operativo comporta-se como se o ficheiro estivesse todo sequencial, linearmente. Quando eu ler um byte, vou ler este, depois vou ler este, depois vou ler este, depois vou ler este. E quando eu não vou ler este a seguir, ele vai passar para aqui, mas para mim, quem está a fazer o software, eu não preciso sequer saber onde é que o ficheiro está. Ok? É simplesmente uma coisa que acontece daquela maneira. Certo? Agora, que propriedades é que um ficheiro tem? Tem um nome. Todos os ficheiros têm um nome. Okay? Um conjunto de caracteres que permite-me identificá-los. O ficheiro também tem uma localização dentro de uma hierarquia. O que é que eu quero dizer com isto? Que o ficheiro pode estar dentro de pastas. E pastas podem estar dentro de pastas. E um ficheiro pode estar dentro da pasta, que está dentro de uma pasta, que está dentro de uma pasta, que está dentro de uma pasta. Okay? Portanto, ele tem uma localização. Tem um sítio onde está. Um agrupamento lógico. E neste caso, o que é que eu quero dizer com uma pasta? Uma pasta é, novamente, uma unidade lógica. O que é uma unidade lógica? Ela não precisa necessariamente de existir. Okay? No meu disco rígido, lembram-se daquela coisa dos discos? Uma pasta não está necessariamente aqui, ou aqui, ou aqui. Ela não tem necessariamente de ter um estado físico, uma posição física. É uma unidade lógica, é simplesmente podem imaginar como se fosse um ficheiro especial na FAT que agrupa outros ficheiros. Ok? Vocês compreendem esta diferença entre as coisas existirem fisicamente e existirem logicamente? Alguém tem dúvidas acerca deste conceito? Eu não entendi mais ou menos. Ok. Então, o que eu quero dizer com isto? A ideia é que, por exemplo, no caso destes sistemas de ficheiros, um ficheiro pode não existir fisicamente. Pode não haver nenhum espaço no disco físico em que está lá a limalha de ferro e aquelas coisas que guardam a informação, estar lá qualquer coisa relativamente à pasta. O que existe é, algures, uma descrição que diz: esta pasta existe e está dentro desta outra pasta. Ou seja, é uma definição lógica que não tem existência a física. Deixa-me lá pensar aqui um outro exemplo. Uma referência, nada menos? Não. Sim, uma referência. A diferença entre um conhecido e um amigo. Okay? Isto é uma relação lógica. Estas duas pessoas conhecem-se. Essa é a relação física. Já se viram, portanto conhecem-se. Sabem da existência uma da outra, correto? Mas depois tens a ideia lógica que é uma amizade ou um conhecimento. Uma amizade assume que nós conhecemos de uma forma mais continuada, etc. Enquanto o conhecimento é simplesmente algo muito aéreo. Eu sei que aquela pessoa existe. Aliás, posso nem sequer ter visto fisicamente a pessoa. Posso alguém me ter referido que essa pessoa existe. Mas isso é um raciocínio lógico. Ou seja, a pessoa existe no abstrato. Não é uma realidade física. Percebeste? Aqui é um bocado a mesma coisa. Nós temos uma série de coisas no computador que são realidades abstratas. Nós tratamos desta forma porque, de facto, ser fisicamente desta forma levantava uma série de problemas. Mas é mais fácil para nós tratar de forma lógica. E o que é que eu quero dizer com forma lógica? Por exemplo, este ficheiro. Eu disse aqui que um ficheiro é um conjunto de dados lineares, um byte a seguir ao outro. Mas este ficheiro que está aqui é este e este. Eles não estão linearmente, eles não estão um a seguir ao outro. Porquê? Porque seria impossível eu encontrar espaço para estes, certo? Assim, eu consigo simplesmente
Para efeitos práticos, quando eu estou a programar ou quando eu estou a copiar um ficheiro de um lado para o outro, eu não tenho de dizer que na verdade este ficheiro único físico são duas coisas físicas no disco. Um pedaço que está aqui mais um bocado que está aqui. Eu não preciso tratar disso desta forma. Eu trato como se isto fosse uma coisa só. Isso é um agrupamento lógico. Veste? Mais alguém? Dúvidas? Ora bem. Sim. Como é que normalmente é guardado um ficheiro? Hã? A pasta é na FAT, no File Allocation Table. É ela que define. Isto vai depender muito, por exemplo, o Linux faz isto de uma forma completamente diferente do Windows, que faz de uma forma completamente diferente do OS X. Mas, por exemplo, em Windows o que acontece é que existe de facto fisicamente um ficheiro. Ou seja, há um ficheiro invisível que armazena a informação de todos os ficheiros que estão dentro dele. Ok? Mas, por exemplo, no Linux, que é um sistema, na minha opinião, melhor, o que é usado é um sistema de, chamam-se inodes. Ou seja, na File Allocation Table, todos os ficheiros sabem a quem é que pertencem. Qual é que é o inode a que pertencem. E esse inode é como se fosse uma representação filosófica de uma pasta. Quer dizer que não existe nenhuma representação física da pasta. Ou seja, o inode 0 é o único que é conhecido, é a root do disco. Está aqui, inode 0. A partir daí, um ficheiro, tecnicamente, isso não é possível fazer, exceto com alguns truques interessantes, mas, por exemplo, um ficheiro pode ser filho de outro ficheiro. Mas ninguém faz isso, exceto hackers. Ok? Mas pronto, isto vai depender muito do file system em si. E o que eu te disse sobre o Windows aplica-se à FAT. O FAT32 eu não tenho a certeza se eles preservaram esse sistema ou não, porque à medida que, quando eu comecei a fazer jogos, tipo, e nós dinossauros andavam na Terra, nós tínhamos de saber como é que funcionava um file system. De facto. Para fazer uma série de operações precisávamos mesmo de saber, para ganhar bytes de memória. Mas à medida que me fui afastando disso, também deixei de saber esse tipo de detalhes de implementação. Aqui o importante é perceber que um ficheiro pode estar em muitos sítios ao mesmo tempo. Bocados aqui, bocados ali, bocados acolá. Por exemplo, quando o ID Software fez há muitos anos atrás um jogo que era o Rage, usava algo que se chamava Mega Texturing. Por exemplo, o Karma, que teve de entrar muito a fundo como é que funcionava um file system para otimizar os acessos ao disco. Para conseguir garantir que este pedaço de memória de ficheiro ficava todo junto para eu poder aceder o mais rápido possível. Incluindo otimizar dentro do próprio CD onde é que as coisas ficavam para aproveitar a velocidade de rotação. É um trabalho absolutamente impressionante, do ponto de vista técnico. Mas graças a Deus já não temos de fazer isso porque temos uma coisa fantástica hoje em dia chamada SSD. Ok? Portanto, se quisermos pensar sobre um ficheiro de uma maneira mais física, porque nos dá jeito, é pensar como um ficheiro é um ficheiro que tem outros ficheiros lá dentro. Portanto, um sistema de ficheiros tem dispositivos ou volumes. Isto corresponde a discos rígidos. Okay? Se eu tenho 3 discos rígidos, ou partições dentro de discos rígidos, deixa-me ser um bocadinho mais claro. Se eu tiver 3 discos rígidos, eu tenho 3 volumes. 3 volumes físicos. Eu posso ter N volumes lógicos. O que é que quer dizer ter N volumes lógicos? Da mesma forma como eu falei, eu posso partir o meu disco de formas diferentes, de maneira que ele funcione como se fossem 2 ou 3 discos separados. Eu, por exemplo, regra geral, nos meus discos rígidos, nas minhas máquinas de casa, o meu disco rígido principal, onde eu ponho o sistema operativo, eu parto sempre em 2. Tenho uma partição que é só para o sistema operativo e depois a outra que é para o meu trabalho, para as minhas coisas. Mesmo quando só tenho um disco físico.
Porquê? Porque assim posso formatar um sem estragar nada do que está no outro. É uma maneira de eu manter a isolação entre as coisas. Ok? Portanto, a ideia de um volume é algo físico que eu posso partir de formas diferentes. Pensem em discos. Okay? Eu posso partir um disco em mini discos. Certo? Dentro dos volumes, nós temos ficheiros e temos diretorias. Okay? Temos estas duas coisas. A diretoria, ou pasta, ou o nome que quisermos dar neste momento. Antigamente chamavam-se sempre diretorias, mas depois o Windows resolveu começar a chamar as coisas pastas. E pronto. Diretorias, basicamente, podem ter ficheiros e diretorias lá dentro. E assim temos um sistema hierárquico. Okay? Podemos agrupar as coisas. Certo? Em termos de nomenclatura, ficheiros que estão dentro de uma diretoria são chamados filhos, children, da diretoria que se chama pai. Ou seja, tenho uma diretoria pai e tenho ficheiros filho, ou diretorias filho dentro dessa diretoria. Certo? Portanto, se eu tiver uma hierarquia do género a root, que é a base, o volume, tenho uma diretoria A, que tem uma diretoria B, que tem um ficheiro C e D, e tenho aqui um outro ficheiro E. Quer dizer que A e E são filhos de root, B é filho de A, C e D é filho de B. Ok? E, convém que, da mesma forma, D e C, B é pai de C e D. Okay? Isto é uma maneira de nós descrevermos hierarquias. Normalmente, quando descrevemos hierarquias, escrevemos em termos de pais e filhos. Netos e avós não é muito comum. A diretoria mais acima de todas chama-se diretoria root. Raiz. E acho que vamos chegar por aqui. Já é 1 hora. Ainda tinha aqui mais umas coisas, mas depois vocês também vão ver na prática isto. Eu já foi mais complicado por causa dos problemas de infraestrutura. Presenças para o pessoal, calma, ainda não se vão embora. Senão...